Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe, senhores e senhoras. Se você está me vendo de dia, um excelente dia e abençoado para você. E se você está me vendo de noite, chega pertinho de mim, que minha mãezinha já traga para você aquela noite de sono esplendorosa, senhores e senhoras. Então é o seguinte, entendam, principalmente você, jovem, que houve na história da sua família o porquê você existir, a primeira encarnação, tá? Então é o seguinte, a história que eu venho contar para os senhores é sobre o segundo fator que faz com que você realmente prospere no seu viver. O segundo fator é a fé. A fé faz você realmente enriquecer fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, tá? Então entendam o seguinte, todos os grandes inventores da história, navegadores da história, todos os grandes empreendedores tiveram o seu momento de fé inabalável, principalmente em uma força maior chamada Deus para uns, universo para outros. Freud e a psicanálise explicam que a fé é o estado que altera a consciência do ser humano, tá? A mente consciente. E isso, sendo alterado, senhores e senhoras, faz com que você seja realmente um canal de Deus para mudar não somente a sua vida, mas também a vida de muitas e muitas pessoas. Aquele que chega reclamando que o seu patrão é exigente, chega reclamando, na verdade, de um patrão que quer o melhor para a empresa, que quer o melhor para ele, para a família dele, para o mundo que ele vive, e é o melhor patrão, tá? Antes de eu começar este vídeo, né? Faça o seguinte, aperte o coraçãozinho se você está no TikTok, encha este coração de boas vibrações, vibrações positivas, dê o seu curtir. E se você está no YT ou em outras redes sociais, dá o joinha, tá? Dá esta força, porque você vai incentivar o algoritmo a semear este vídeo, para semear esta mensagem de fé para muitas e muitas pessoas que estão precisando, nesse momento, receber esta mensagem, tá? Então entenda o seguinte, não é porque alguma coisa deu errado no seu viver, ou porque você está ainda no começo da sua vida, que você vai perder a sua fé. Lembre-se que a história eu contei para os senhores, minha particular, lá atrás, de sucesso, tá? Essa história, quando eu tinha ainda seguindo a minha carreira militar, essa história era a história de um homem que caminhava a pé 23 quilômetros para ir, 23 quilômetros para voltar. Mas qual era o meu estado de espírito nesse momento? Era apenas ficar reclamando que eu tinha que economizar o dinheiro, que eu precisava do dinheiro para comprar pão, leite, mantimentos. Não, era a história de um homem que tinha primeiro um objetivo, facilitar o seu deslocamento, tá? Que era comprando uma bicicleta. Logicamente, eu vi o valor da bicicleta, eu vi o valor em uma bicicleta, um meio de locomoção. Mas, entenda o seguinte, nesta época eu já era um sacerdote, tá bom? Como eu comecei minha carreira militar, outrora de baixo, e fui crescendo cada vez mais,
eu também fui crescendo também como ser humano. Por quê? A todo momento, quando eu me deslocava a pé, eu me deslocava conectado com o universo, conectado com Deus. Eu sabia que aquele estado que eu estava vivendo de vida não seria ad eterno, seria momentâneo. E por ser assim, senhores e senhoras, olhando para trás, eu vi que foi muito rápido. Em 4 meses, eu comprar a primeira bicicleta. E eu vi também que, a todo momento, a fé fez com que eu conversasse com o meu melhor amigo, que era Deus, que habita no interior, no seu interior e no meu interior, tá? Então entenda o seguinte, a ciência, a psicologia, a psicanálise, ela aprova e comprova. Freud já explicava que a fé, ela altera o estado de consciência, altera o estado da mente consciente. Você alterando o estado da sua mente consciente, você acredita que algo inacreditável ou impossível ou uma parede pode ser transpassada. Uma montanha pode ser escalada. Não é a fé move montanhas o termo certo. Esse termo está errado. A fé faz com que você acredite e tenha a certeza que você ainda tem 40% de chance, 40% de energia para poder escalar esta montanha, tá? Então você é um instrumento de Deus que pode mudar vidas independente da fé que você professe, tá? Eu sou um sacerdote de culto afro-brasileiro que caminhei a pé, que fui camelô, vendi coisas de porta em porta, que já fui jornaleiro, que também juntamente a ser sacerdote, já fui empreendedor, mas muitas e muitas vezes o que eu venho a vos dizer é o seguinte, que tinha uma ordem do guia espiritual para expandir este terreiro, né? Então, senhores e senhoras, a fé fazia isso. O guia dizia, eu quero esta parede pronta hoje. Eu acordava pela manhã, às 5 da manhã, antes do sol nascer, para fazer a minha prece. E virava uma massa enorme, acreditava em mim mesmo, e, muitas vezes sozinho, eu virava aquela massa, com as doações que eu recebia, com o dinheiro que eu captava, com o meu capital, com o meu investimento, tá? Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, mas Pai de Santo, o nome não é Casa de Caridade Zé Pilintra? Sim, o nome é Casa de Caridade Zé Pilintra porque está ligado a os moradores de rua que recebem as quentinhas, o jantar, está ligado às 80 famílias cadastradas que recebem as cestas básicas, está ligado às crianças com câncer que são assistidas por esta casa, com auxílio no bazar que eles fazem. Então, são muitos e muitos projetos sociais que um terreiro no qual você que vê por cima da situação, além de não saber a história de superação, tá? De Deus em ação, ou de um semideus, segundo o conceito que eu vos passo nesse canal, em ação, a fé e o nome estão ligados, mas não fazem com que as contas se paguem sozinhas, senhores e senhoras. Então é por isso que é cobrado o jogo, é por isso que é cobrado a mão de obra. Por quê? Não é só de fé que se paga a luz, que Thomas Edison inventou a lâmpada, não é isso? Então entenda o seguinte, a ciência comprova que a fé modifica o seu estado de consciência.
E a fé que eu vos ensino no dia de hoje é a fé que diz que você, alterando o seu estado de consciência, você se torna capaz de fazer qualquer coisa. Entendam isso, de ser qualquer coisa. Não deixem com que as pessoas que te olham de cima a baixo, não deixem com que as pessoas que muitas vezes são lobos em pele de cordeiro, te abalem. Não deixem com que as pessoas falem para você e você absorva através da fé negativa, que nós chamamos de anti-axé na nossa cultura. O anti-axé são coisas que tiram a sua bênção, como quebrar tabu, como não guardar preceito, como não respeitar o preceito, 24 horas antes de um toque, 24 horas depois de um toque, ou de uma obrigação de santo, 3 dias, 7 dias, 21 dias, 1 ano, 3 meses. Então, esta fé mantém uma energia vibrando em você positiva. E quando você vibra o positivo, você afasta do seu viver, da sua casa, dos seus familiares, situações também negativas, dos seus colaboradores, não é isso? Da sua empresa como empresário, situações negativas. Então entendam o seguinte, você que é o empreendedor, o microempreendedor, você que ainda não é, mas tem o desejo de ser, e você que do nada começa a sentir essa vontade de ser Deus em ação, o maior dos maiores empreendedores, aquele que tudo que criou deu certo, inclusive você. Entendam o seguinte, houve um momento no qual os seus antepassados, os seus ancestrais, não tinham recursos, tá? Recursos esses que fizeram com que eles não lograssem êxito na cadeia evolutória da alma deles, tá? Então foi criado o que eu posso dizer como o marco zero. O marco zero. A sua primeira vinda na Terra. E a sua primeira vinda na Terra, senhores e senhoras, ela foi moldada por um pai ou por uma mãe de um passado. Tá? Estamos falando de centenas, às vezes de milhares de anos atrás. Tá? Então você era um produto do seu meio. Você, muitas das vezes, fazia coisas instintivamente. Hoje em dia, convivemos numa dimensão diferente, não é isso? Convivemos numa situação diferente, no qual temos a informação para tudo que passamos, ou que não queremos passar. Então entendam que, através da fé dos seus antepassados, do pedido dos seus antepassados, você foi criado a primeira vez, tá? E você vem evoluindo e regredindo em muitas encarnações, acumulando e também se desprendendo de inimigos espirituais, senhores e senhoras. Então entendam assim, muitas vezes, aquele que é o seu obsessor no dia de hoje, que está aí tentando modificar a sua mente positiva, muitas vezes você foi o algoz, tá? Você não foi a vítima a todo momento. Hoje você é a vítima de um obsessor. Beleza, mas você não sabe o que você fez. Então o principal não é pensar no que você fez em vidas passadas ou focar em terapias de vidas passadas. O principal é você manter agora uma fé, um otimismo, o mesmo otimismo que me fazia pedalar 50 quilômetros por dia para ir e voltar. E aí eu ia economizar dinheiro, porque eu tinha um segundo objetivo, que era mobiliar a minha casa com a minha companheira.
porque eu só tinha uma cama de solteiro e um estrado com uma case, com uma pequena espuma, uma case de teclado, de instrumento e uma pequena espuma para dormir, tá? Então, senhores e senhoras, o importante para nós como casal éramos estar sempre juntos, não importando o que acontecesse. Então, nossos inimigos espirituais iriam atingir esse casal. Se nós fizermos esse compromisso, esse juramento de estarmos sempre juntos, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, o importante era curtir aquele momento junto. Coisas que são naturais e que muitos me dizem e que me falam, pai de santo, isso é ultrapassado ou fora da curva. Mas não é, senhores e senhoras. Por quê? Uma verdadeira união é aquela união entre dois seres, entre duas almas, que também tem um propósito. Eles também têm um propósito. Crescerem, evoluírem e trazerem crescimento a outras pessoas, tá? Para quem não sabe, eu conheci a minha companheira, eu sendo sacerdote de culto afro-brasileiro e ela sendo kardecista. Depois que ela desenvolveu alguns problemas, que ela foi ser de culto afro-brasileiro, tá? Então, entendam o seguinte, nós manipulamos energias, tá? Através de rituais, ebós, sacudimentos, limpezas, presentear Odu, alimentar o seu eu interior, a sua alma, o seu espírito, o seu ori. Desenvolvemos em qualquer pessoa. Ebó para arrumar emprego, ebó para arrumar namorado, mas realmente, se você fizer sem fé, se você não tiver o poder de escolher mudar o quadro, porque tem gente que está vivendo no cocô, como uma mosca, morando no cocô e achando aquilo ali muito agradável. Não tem como mudar uma história. Não tem como evoluir. Você vai passar por esta encarnação só passando e só fazendo volume. Então entenda o seguinte, você não veio para fazer volume, você veio para pensar e enriquecer, senhores e senhoras. Enriquecer da forma que você veio para enriquecer. Eu não estou formando aqui milionários, mas eu estou tentando modificar mentes, tá? Dizendo o seguinte, antes de ter depois uma motocicleta, um carro, uma casa mobiliada bonita, antes disso tudo, eu tive primeiro a ideia. Eu tive primeiro a alteração do estado de consciência, através da religiosidade, a fé. Mais um dia eu lhe agradeço, meu amado Senhor, Deus, Criador, e que me leve e me traga em segurança. E que eu possa estar cada dia mais próximo da vitória que eu quero, que é esse exemplo aqui. Então, senhores e senhoras, com isso você começa a perceber que muita coisa vem mudando na sua vida ao longo de muitos e muitos anos. Você vem evoluindo. Olha a sua volta, olha o reino que você mesmo construiu. No seu interior, você tem experiência. No seu exterior, você tem coisas materiais que trazem o conforto para você, tá? Então entendam isso. O segundo passo para que você alcance a riqueza, para que você alcance a abundância, para que você faça com que os meus tratamentos espirituais, que são 99,9% de chance de serem eficazes para você que me assiste e que já deu like, já deu joinha, já incentivou o canal e já encheu esse coraçãozinho aí de muita e muita luz, já apertou o coraçãozinho. Entendam isso. Se você não alterar o seu estado de consciência e se você não for Deus em ação, tá? Um empreendedor de verdade
Ele é um Deus em ação. Porque ele está movimentando famílias, ele está manipulando famílias, ele está alimentando famílias, pagando o salário de cada um. Então, ele precisa sim ser valorizado e também ser aquele que valoriza também o seu funcionário e o seu colaborador, tá? Então, entendam o seguinte: você precisa ter fé e entender que você é Deus em ação. Naquela história que eu contei para os senhores, que tudo já existia no reino dos céus e o planeta Terra é uma cópia do reino dos céus. Como minhas amigas aí, as bruxas nos falam sobre a deusa, né? Como os meus amigos religiosos, no modo geral, falam sobre Deus. Entendam assim, ó, você é capaz de qualquer coisa. A fé faz com que você se sinta capaz, e você se sentindo capaz de qualquer coisa, o mundo todo ao seu redor, energeticamente, vai produzir essa situação de contração e expansão. Contração e expansão, tá? E o que acontece hoje com você é um resultado, sim, do efeito espelho de outras vindas na Terra ou desta existência, do que você cocria na sua mente, através daquilo que eu já expliquei aos senhores, que não existe, Pai de Santo, meu Senhor Deus, ou Santo da minha devoção, eu não quero passar por isso. Quando você diz eu não quero passar por isso, eu não quero ser assaltado. O universo entende, assaltado. Então entenda o seguinte: troquem a palavra não por aquilo que vocês querem, tá? Por aquilo que vocês desejam. E vocês vão começar a ver que haverão pequenas mudanças no seu viver, tá? Altere esse estado de consciência de pedalarem como derrotados na chuva ou no sol, ou só apenas estarem vivendo eu estou hoje indo para o trabalho e graças a Deus eu tenho trabalho. Quanto mais graças a Deus você der, mais Deus lhe dará graças, tá? Graças para que você possa agradecer. O universo se alimenta disso, de energia positiva. Então, neste fim de semana, faça esse exercício de fé. Se você é católico, evangélico, kardecista, espiritualista, budista, bruxo, mago, satanista, não interessa a mim. Interessa mudar, sim, o seu estado de consciência. Tire essa consciência de derrotado e agora tenha a postura daquilo que você vai ser no futuro e no seu amanhã. Tá, senhores e senhoras? Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Lorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Lembrem-se disso. Quando eu comecei a pensar que eu recebia 5 sims, a minha vida mudou. Fiquem com Deus, senhores e senhoras.